Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. É muito bom poder ter sua companhia, juntas estarmos mais uma vez aqui para falarmos da palavra de Deus. Que para você não seja apenas assistir mais um vídeo, mas que eu possa fazer parte do seu devocional com Deus. Este é o propósito deste canal, todos os dias nos compartilharmos da Bíblia pura, sem mistura, porque às vezes existem pessoas que dizem assim, eu não leio a Bíblia todos os dias porque tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu leio na Bíblia e eu fico confusa. Então o meu intuito aqui é que nós juntas venhamos compartilhar da palavra de Deus de uma forma simples, mas cheia da graça do Senhor para fortalecer e edificar a nossa fé. Se você está chegando neste canal, seja muito bem-vinda. Meu desejo é que este tempo se transforme o seu devocional diário. Cada um desses vídeos se transforme o seu devocional diário. E hoje nós vamos falar sobre confiança. Como eu disse ontem, nós vamos começar a falar de alguns salmos. Vamos encerrar este mês meditando em alguns salmos específicos. E o salmo que nós vamos falar hoje é um salmo que fala sobre confiança, confiarmos em Deus. Talvez no dia de hoje você está precisando ter a sua fé fortalecida com esta base, com este pilar fundamental que é a confiança. Proferir a nossa fé em Deus é dizer que nós confiamos nele. E às vezes a nossa confiança será provada até onde nós vamos estar dispostos a ir, até onde você vai estar disposta a ir na sua confiança com o Senhor. E o salmo que fala sobre esta confiança é o Salmo 18. É nele que nós vamos meditar hoje. Vamos ler então? Salmo 18 diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O livro de Salmo foi escrito por vários homens, a maioria dos salmos por Davi. E os salmos que Davi escreveu foram em momentos diferentes da sua vida, e eles não seguem uma ordem cronológica. E por ele ter escrito esses salmos em fases diferentes da sua vida, é importante nós entendermos o contexto do que ele está escrevendo aqui. E neste salmo em particular, depois eu te convido a você pegar a sua Bíblia e conferir 2 Samuel 22. Davi profere um cântico exatamente igual a este salmo. Porém, lá em Samuel, Davi já está no final do seu reinado, Davi já está no fim da sua vida. Davi já havia passado por todas as situações que nós conhecemos muito bem, porque a história de Davi é a história de um homem do qual nós conhecemos plenamente os seus altos e baixos, e também aquele conhecido segundo o coração de Deus para aquilo que Deus queria fazer com o seu povo. Davi é um desses personagens complexos, admiráveis e ao mesmo tempo também polêmicos dentro da Bíblia, mas acima de tudo, admirável pelo seu amor para com Deus. Então Davi, este Davi, que já estava no fim do seu reinado, praticamente no fim da sua vida, ele escreve este salmo, como alguém que está olhando para trás de tudo que ele viveu e realmente vendo como é bom confiar em Deus. Por isso ele começa esse salmo dizendo: amo ao Senhor de coração. E eu já quero aplicar isso para a nossa vida, que nós possamos ter o privilégio
de percorrer uma carreira aqui, amando ao Senhor até o nosso último instante aqui nesta terra. E quando nós saltarmos da morte para a vida de verdade, porque é isso que a Bíblia diz, que a vida eterna, que é a verdadeira vida, que nós possamos vivenciar isso que Davi também vivenciou, amar ao Senhor até o fim. E Davi diz que eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. Davi, um homem experimentado com toda a força do Senhor, ele foi fortalecido pelo Senhor nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele dizia com propriedade: o Senhor é a minha força. Se talvez hoje você está passando um momento de fraqueza na fé, assim como Davi, que você possa olhar para o Senhor e declarar neste momento: Senhor, o Senhor é a minha força. Não há problema muitas das vezes de nos sentirmos fracos. O nosso problema é na nossa fraqueza não buscar a força do Senhor. Que como salmista você possa olhar para Deus e fazer esta oração: Senhor, fortaleza minha. Eu reconheço que a minha força vem do Senhor. E quando eu olhar para mim e ver apenas fraqueza, eu posso voltar a ter esperança naquele que é a minha força. E ele continua dizendo: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Realmente, aqui ele usa toda a sua linguagem de quem foi um pastor, de quem viveu tanto ali em meio à natureza, quando ele coloca rochedo, a importância de tudo isso, comparando tudo que ele se sentia seguro em Deus com aquilo que ele contemplava como um guerreiro também. O Senhor é o meu escudo, a força da minha salvação. Quantas vezes Davi realmente contemplou a salvação de Deus sobre a vida dele? Meu alto refúgio. Deus, ele não apenas nos abriga, como também nos dá uma visão de tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, que você possa olhar para o contexto da sua história e ver o cuidado de Deus em todo o tempo, que o Senhor em todo o tempo foi o seu alto refúgio. Que você possa contemplar em Deus este alto refúgio, não apenas estar refugiado, mas ter a visão daquilo que Deus deseja que nós venhamos enxergar nos nossos momentos mais difíceis, que é o teu cuidado. No 3 diz: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Davi foi este homem que quantas vezes, em situações de desespero, e Davi passou muitas, ele invocou o nome do Senhor e ele se viu livre dos seus inimigos. Hoje e em todo tempo, nunca duvide que você tem livre acesso a este Deus. Por isso, no seu secreto, assim que acabar este vídeo, ou em qualquer situação da sua vida, você pode invocar ao Senhor. Você pode correr a Ele e pedir auxílio, pedir socorro e ficar livre. Davi tinha inimigos. Às vezes você está passando por situações que querem tragar a sua fé, parar você. Você pode invocar ao Senhor e viver livramentos lindos da parte de Deus. Por isso que esse salmo trabalha tanto na nossa confiança. Quando tudo parecer perdido, eu posso fazer uma escolha: confiar no Senhor. Não pela metade, mas plenamente, porque nós seremos livres de tudo aquilo que está tentando nos parar. Até que no Salmo 8, Davi diz assim: na angústia, invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A nossa confiança em Deus, a base que sustenta a nossa confiança em Deus, é saber que Ele nos ouve quando nós clamamos, que Ele ouve o que nós falamos para com Ele. Por isso que a oração ela é tão eficaz.
É este momento onde você apresenta diante do Senhor, você abre o seu coração, a sua vida, você fala com Ele, você apresenta a Ele a sua súplica, o seu clamor, através das palavras que saem de dentro da sua alma, de tudo aquilo que você está sentindo, e você confia que Deus está ouvindo. Se talvez você é muito de confiar e pedir oração aos outros, Davi, através desse salmo, está dizendo: você pode clamar, eu clamei, o Senhor me ouviu, você pode clamar também. Se neste momento, enquanto você está assistindo este vídeo, o seu coração está angustiado, eu te convido a clamar ao Senhor, e eu sei que Deus estará ouvindo. O salmista está dizendo que Deus ouve, você pode acreditar, Deus te ouve. O que sustenta a nossa confiança em Deus é saber que Ele nos ouve. E um dia nós teremos o privilégio de olhar para trás na nossa trajetória, assim como o salmista aqui, e perceber que em todo tempo Deus cuidou, Deus nos ouviu, Deus nos livrou, Deus nos salvou. O cuidado de Deus não faltou, porque é isso que um bom pai faz para com os seus filhos. E é isso que Deus, sendo nosso pai, faz para conosco. Nos seus dias de angústia, é um convite para você confiar em Deus. Amém? Fique com esta palavra no seu coração, que a sua fé seja fortalecida, que a sua confiança seja restaurada. Deus está em todo o tempo trabalhando, Ele é um bom Pai. Amanhã nós vamos meditar em mais uns salmos. Vamos abrir o nosso coração porque Deus tem para falar nas nossas vidas, dia após dia, através da sua palavra. E para que você não perca nenhum desses vídeos, eu já te peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like. Se quiser deixar algum comentário, também pode deixar, eu tenho lido os comentários. E assim eu espero você amanhã para nós continuarmos a meditar na palavra de Deus. Deus te abençoe. Até lá!